Vamos fazer um momento de intercessão, então, e de oração. E, Senhor, que nos conhece para conosco, e que sabe. Eu sei que você tem seus pedidos de oração. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns motivos de oração que eu tenho aqui, por quem nós devemos continuar orando. A nossa irmã Lisileia Drummond vai operar nos próximos dias, está se preparando para a cirurgia. Já é motivo das nossas orações. Que Deus acompanhe você, tá, Liz? Vamos continuar orando pela Joyce. A Joyce já está internada há algumas semanas, fez uma cirurgia muito delicada de câncer de esôfago e vai continuar internada ainda, porque o tratamento ainda vai se prolongar e deve então permanecer nos nossos motivos de oração. Nossa irmã Maria José Arca foi submetida a uma cirurgia coronária, está bem, já está em recuperação. Vamos agradecer e continuar intercedendo pela sua recuperação completa. Nossa irmã Rosânia Vasconcelos voltou a ser internada. Devemos nos lembrar dela nas nossas orações, o tratamento da sua saúde. Nossa irmã Arlete Laponte também está se recuperando de um tombo que ela levou, houve fratura e está se recuperando agora. Nos próximos dias logo deve ter a alta, e vamos pedir que Deus possa continuar cuidando dela. E eu sei que você tem seus motivos de oração. Se você tiver algum motivo de oração e quiser trazer e colocar aos pés do altar do Senhor, vem aqui orar comigo, levante-se, vem aqui, fique aqui perto de mim. Se você quer interceder por alguém, ou se você mesmo tem algum motivo de oração, vamos orar juntos agora, vamos buscar juntos a orientação de Deus, o poder de Deus, a sua misericórdia para conosco, colocando diante dele os nossos motivos de oração. Pai querido, diante da nossa fraqueza e das nossas limitações, nós sabemos que podemos segurar na tua mão, tua poderosa mão, conosco, da tua condução, da tua misericórdia, que possamos sentir isso. Cada um aqui tem o motivo, a razão específica pela qual necessita sentir a tua mão forte, amparando e conduzindo. Também pedimos por aqueles que não estão aqui, de quem estamos nos lembrando agora, que tu possas estar com eles, assim como estás aqui conosco, dando-lhes a certeza da tua presença, que sintam a tua presença e a presença do teu Espírito, a confortá-los, fortalecê-los, acompanhá-los, que se estiverem enfermos, a tua mão médica possa curá-los,
Se estiverem passando por alguma situação de aflição, que sintam a tua mão a erguê-los e firmá-los. Se precisarem tomar uma decisão, resolver um problema premente, Senhor, que sintam a tua condução muito firme a levá-los pelos caminhos certos. Nós colocamos assim as nossas vidas e a vida de cada um deles nas tuas mãos e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. A gente quer aproveitar e conhecer os nossos visitantes. Aqueles que estão nos dando o prazer e a honra da sua visita conosco. Você que está nos acompanhando pela internet, olha, muito bem-vindo, viu? Se você está chegando aqui pela primeira vez, manda uma mensagem para a gente. Diz aí no chat que você está vindo pela primeira vez. Mande seu pedido de oração. A gente quer orar por você, quer interceder por você também. E eu não sei quantos visitantes temos aqui hoje, mas se você está nos visitando hoje, se é a sua... É aí no lugar que você está, para que a gente possa... Recepcionistas vão entregar para você uma... a você. A gente vai acompanhar os avisos que vão ser dados agora pelo telão. Vamos prestar atenção aqui nos avisos que vão ser comunicados. Eu sei, estou pensando. Oi, gente, eu sou a Anne. Oi, eu sou a Helena. E esse é o Barão News. Fique ligado nas notícias dessa semana. Irmãos, convidamos a todos a prestigiar o bazar que está acontecendo nesse momento. Temos vários itens maravilhosos e ficaremos felizes em recebê-los. Pela manhã, será fixada uma placa em homenagem à diaconisa Maria Teresa, que foi a idealizadora desse projeto. O livro da nossa roda de leitura no mês de junho será Abuso Espiritual, de Gabriel Pérez. O encontro da roda será na última segunda-feira do mês, dia 30 de junho, às 7h30. A nova geração, em parceria com a ação social da Igreja Barão, por meio de canais públicos, está oferecendo uma grande oportunidade para vocês, mulheres a partir de 16 anos. Um curso profissionalizante de hotelaria reconhecido pelo MEC. As aulas acontecerão na segunda-feira e na quarta-feira, das 6 às 8h30, com início no dia 7 de julho. Para se inscrever, entre em contato com a Secretaria da Igreja. A igreja realizará nos dias 9, 10 e 11 de julho, às 14h30, o Congresso da Terceira Idade, com o tema O Doce Nome de Jesus. O evento ocorrerá aqui na Barão e a preletora será a irmã Cláudia Branches, psicanalista e terapeuta. No domingo, dia 13 de julho, no culto da manhã, vamos receber o coro da Cristolândia aqui na nossa igreja. Também ofereceremos um almoço aos internos que virão. Procure o pessoal do Noite Serena no Hall dos Bebedouros e ajudem escolhendo os itens que podem ser doados para a preparação desse almoço. A quinta temporada da Live com Jesus com o tema Meu Perfil acontecerá do dia 18 ao dia 20 de julho para crianças de 3 a 12 anos, com diversão, amizade e histórias bíblicas. As inscrições já estão abertas nesse momento na Secretaria da Igreja, site ou por meio do link da bio do Barão Kids. Haverá também uma live virtual para você acompanhar de qualquer lugar do Brasil. O Barão Kids espera por você. No dia 4 de outubro, você, homem da Barão, está convocado para um passeio. Teremos café da manhã, um almoço com churrasco e um lanche à tarde. Para mais informações, vá ao Ponte dos Homens com o Vitor Sabino e o Fábio Lafayette. Vem aí o nono retiro de mulheres da Barão, dias 3, 4 e 5 de outubro. Você, mulher da Barão,
Separe essa data para passar momentos incríveis de reflexão, testemunho, estudos bíblicos, lazer, brincadeiras e até festa temática. O local, Hotel La Ponça, em Itatiaia. Para mais informações, vá no Hall dos Bebedouros, no Ponte das Mulheres. Você já conhece o projeto Noites Serenas? O projeto presta assistência a pessoas em situação momentânea de rua e dependentes químicos, fazendo saídas de 15 em 15 dias toda sexta-feira. Vamos ao encontro desses grupos levando alimentos, itens básicos, a palavra e o amor de Cristo. Para se informar sobre as próximas saídas, procure o Arthur Andrade, Alessandra Farias ou o Márcio Fabiano. Homens da Barão, vocês estão convidados a participar dos ensaios semanais do Coro Ictus. É toda terça-feira, às 19 horas. E disse-lhes Jesus: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Visite a Expo de Missões Mundiais no Hall dos Bebedouros e veja o que os batistas brasileiros estão fazendo para levar o evangelho a toda criatura. A igreja está nas plataformas digitais, como YouTube e Spotify. O podcast Fé e Reflexão pode ser encontrado no YouTube ou Spotify da igreja, assim como nossos cultos. O e-book Fé e Reflexão pode ser encontrado em nosso aplicativo. Para você, jovem ou adolescente, não deixe de participar dos nossos grupos de conexão. Temos diversos grupos de segunda a sexta-feira em bairros diferentes. Para mais informações, procure Aline Nunes. Caso tenha algo para anunciar, pode mandar mensagem para Fabiano, pastor Novaes, ou para a secretaria da igreja. Nossos cultos ocorrem todos os domingos às 9 da manhã e às 7 horas da noite. As classes de EBD começam às 10h30. Temos culto de oração toda quarta às 20 horas. Para mais informações, acesse nosso site igrejabarão.org.br ou o aplicativo. E essas foram as notícias de hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Tenha um ótimo culto e fique na paz. Tchau! Olha, vocês ouviram sobre a Live com Jesus, que é a nossa EBF, que começa agora em julho, terceira semana de julho, só para reforçar que as inscrições das crianças devem ser feitas antecipadamente, para que inclusive recebam o material antecipadamente. As inscrições são feitas tanto na secretaria, quanto hoje mesmo você pode inscrever suas crianças lá no nosso setor infantil, tá bem? Com a secretaria do setor infantil. Também precisamos de voluntários que estejam trabalhando aqui na Live com Jesus. A gente precisa do pessoal que ajude na segurança, aqui dentro, nas atividades. São várias crianças que vêm. Então, se você puder atuar como voluntário, também dá uma passadinha lá na secretaria do setor infantil. Fala lá com o pessoal que você quer ajudar. Veja direitinho a data. É uma sexta, um sábado, terceira sexta, sábado e domingo agora de julho. Então, reserve lá essa data para você ajudar como voluntário também. Outra coisa que eu preciso ainda reforçar aqui, né? Hoje, 18 horas, nós temos um encontro do pessoal interessado em participar como discipulador. Eu tenho falado do discipulado e da importância disso. Eu sei que hoje é o jogo do Bayern de Munique, vai ter um monte de gente assistindo o jogo do Bayern de Munique hoje, mas às 18 horas, não é? Às 18 horas a gente tem esse encontro aqui com os discipuladores. Então, você que pode vir e acompanhar, assista o primeiro tempo e venha também para a reunião às 18 horas dos discipuladores. Outra coisa que eu preciso reforçar também, a questão dos batismos. Hoje, após a EBD, quando terminar a EBD, aquelas pessoas que estão sendo preparadas para o batismo e que desejam ser batizadas, temos um encontro hoje, logo depois da EBD, na minha sala. É só passarem lá para a gente poder dar todas as orientações. Estamos querendo fazer os batismos no próximo domingo à noite, juntamente com a celebração da ceia. Então, você que quer ser batizado, está sendo preparado para o batismo, quer pedir o seu batismo, passe aqui na minha sala depois da EBD. E entre o culto e a EBD, logo terminarmos aqui, nós vamos descer. Nós preparamos uma placa em homenagem à nossa diaconisa Maria Tereza Schettini. Essa placa será inaugurada junto ali onde está o bazar, que também foi uma das atividades em que ela esteve bastante envolvida, criando o bazar, participando do bazar durante muito tempo. É bem ali que nós vamos inaugurar uma placa em homenagem a Maria Tereza. Então,
Nós vamos encerrar o culto, descemos todos lá para a área do bazar, inauguramos a placa e depois aí é que vocês vão para as classes de EBD. Tá bem? O grupo de louvor vai nos conduzir agora num cântico para que nós dediquemos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. A gente está terminando o mês, temos um orçamento a alcançar. Se você ainda não participou, participe. Faça a dedicação do seu dízimo, da sua oferta. Vocês sabem que tudo aqui funciona de acordo com o nosso orçamento mensal. A nossa contribuição precisa dessa fidelidade, dessa responsabilidade. É o que a gente vai fazer agora. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Você que está acompanhando pela internet, vão aparecer aí as informações para você também fazer a sua participação através de Pix e transferência. Enquanto cantamos, os diáconos aqui à frente vão recolher o que vamos dedicar ao Senhor. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus.
gente quer agradecer a Deus pelas bênçãos que você tem recebido. Se você tem motivos para agradecer ao Senhor, ou está fazendo aniversário de batismo, de vida, de casamento, ou tem algum motivo específico, a gente quer orar por você. Vem aqui à frente, fica aqui junto comigo. A Lucinha e o Omar estão fazendo 54 anos de casados. Vou pedir que eles venham aqui. Vou pedir também que a Jailma e o Arthur tragam aqui à frente o Raul Gabriel, para a gente apresentar a Deus, dedicar a Deus. E os aniversariantes da semana, eu vou mencioná-los aqui. Hoje o Antônio Chiappini e a Simone Jacinto estão fazendo aniversário. Amanhã, dia 30, o Elias Costa, a Laurinda Rissuti, o Leandro Crispim e a Míria do Espírito Santo. Na terça-feira, dia 1º, a Cristiane Viana, o Igor Jacinto, a Neuza de Souza, o Pedro Brum, o Pedro Henrique Toledo, a Regina Célia Ribeiro, a Regina dos Santos, a Silvane Alves. Na quarta-feira, dia 2, a Arlete Loponte, que nossa irmã Arlete está se recuperando do tombo que eu contei aqui para vocês, a Cristiane Carvalho, a Edna Furtado, Erenice Carvalho, Horaci dos Santos. Na quinta-feira, dia 3, a Norma Nascimento, Roland Scharenberg, William Cerqueira. Na sexta-feira, dia 4, Fátima Mafra, Marísia Santos, Rosa Oixi, Sueli Maria Carreira, Vera Lúcia da Silva. E no sábado, o Luiz Thiago Novaes, meu sobrinho, Mauro Ferreira Cruz, Tiago da Silva Simões e Valéria Carvalho. Vou pedir que venham cá os aniversariantes da semana para a gente orar por vocês. Eu vou pedir a ajuda do Osmar. Essa aqui é a Bíblia do bebê, tá bom? Para vocês entregarem para o Arthur, para o Raul. Arthur é o pai. Pai querido, nós dedicamos diante de Ti estas vidas preciosas. Tanto aqueles que têm gratidão pela caminhada em comum, como os Teus servos, Omar e Lucinha, nesses 54 anos de casados. Aqueles que estão completando mais um ano de vida. Nós te agradecemos porque Tu és o Deus da vida, o que preserva a vida. E te agradecemos por estarem completando mais este ano de existência. E te agradecemos também pelo nascimento do Raul. Tu deste a esta criança o fôlego da vida e sabemos, tens propósito para ela, e sabemos que tua misericórdia e teu amor estão derramados sobre esta vida, que Tu possas abençoar o seu crescimento, dando-lhe aos seus pais sabedoria dos céus, para que o Raul cresça para a Tua glória, para a Tua honra e para a nossa alegria. Nós te dedicamos estas vidas, juntamente com aquilo que aqui trouxemos, tudo diante do Teu altar, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar parabéns. Podem sentar. Deus abençoe vocês. Ela quer falar algumas palavras. Algumas pessoas já nos conhecem. Eu sempre agradeço a vocês, a toda a igreja. Ele é meu filho recém-nascido. No passado, ela já teve uma outra criança.
e quis apresentá-lo aqui, né, diante do pastor e da igreja. Ela está muito emocionada e fica muito feliz. Ele é perfeito, chegou bem ao mundo, é um milagre de Deus, na verdade. Família, constituir uma família hoje, para mim, era uma coisa muito difícil. Ela, na verdade, nem estava pensando em engravidar. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, deu essa oportunidade a ela mais uma vez. Porque aconteceram, as pessoas que já a conhecem, ela teve um problema, né? A filha faleceu por uma série de problemas de saúde. E ela hoje está muito feliz de estar aqui, apresentando o Raul ao Senhor diante de vocês. Deus abençoe vocês. Olha, gente, antes do coro da terceira idade cantar, nós temos no segundo domingo de julho aqui, o pessoal da Cristolândia. Nós íamos receber 120 pessoas que vêm dos polos onde eles estão internados. E tem um polo a mais que quer participar também. Então nós vamos receber, na verdade, 180 internos que estarão participando do nosso culto aqui. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos dar o almoço. Domingo passado eu disse que nós fizemos, em uma semana, a gente recolheu todo o necessário para o almoço de 120. Mas agora tem mais 60. Então a gente vai precisar, essa semana ainda, recolher essa diferença. Então você que já doou, se puder doar alguma coisa a mais, e você que não doou, está aqui a oportunidade. Você que foi doar, chegou, já resolveu. Não resolveu, não. Então, tem mais uma semana para você aproveitar. É procurar a Alessandra, lá embaixo, ou o Arthur, pessoal do Noites Serenas, e ver da lista lá o que vai precisar e fazer a doação. No segundo domingo de julho, nós vamos ter esse privilégio de receber 180 pessoas que estão sendo restabelecidas das ruas e do crack pelo trabalho da Cristolândia. Eles vêm aqui para se apresentar, vão cantar, vão participar do culto. E a gente vai dar esse almoço para eles aqui depois, uma maneira carinhosa da gente demonstrar a felicidade pelo que Deus está fazendo na vida deles. Então não deixe de participar. Vamos ouvir o coral.
Léo vai me ajudar. Eu não costumo usar o púlpito, não, mas eu estou sem o meu microfone. Deu problema no microfone de cabeça. Não deu problema na cabeça, deu problema no microfone de cabeça. E eu vou precisar... Eu quero usar hoje, fazer referência hoje, diretamente a alguns textos com vocês, por isso que eu preciso recorrer aqui a alguns textos bíblicos e pedir que você me acompanhe, se você tiver a sua Bíblia em mãos ou tiver aí o aplicativo da Bíblia no seu celular, pedir que você leia para que a gente acompanhe mais esse trecho de Efésios. Eu estou fazendo nos domingos pela manhã algumas reflexões a partir da carta de Efésios, e só para retomarmos ali o fio da meada, eu tenho dito a vocês que a carta de Efésios está toda ela montada em cima de um eixo central. Esse eixo central está no capítulo 2, versos 8 a 11, quando Paulo diz: pela graça vocês são salvos e vocês devem então fazer coisas boas. Então, esse é o eixo da carta aos Efésios, esse é o tema principal. Então, tudo que Paulo vai dizer antes e tudo que Paulo vai dizer depois está em cima disso. Essa é a verdade fundamental, indispensável, básica, inegociável que o apóstolo Paulo faz nessa carta. Ele parte e fica ao redor desse eixo. Por que Deus nos salvou, devemos fazer boas obras, fazer coisas boas, fazer o que é bom aos outros. As nossas obras, as coisas boas que fazemos, não servem para nada no que se refere à nossa salvação. Porque nós não somos salvos pelo que fazemos ou pelo que deixamos de fazer. Nós somos salvos pela graça de Deus. Deus resolveu nos salvar sem merecermos, e ponto. Deus resolveu nos amar mesmo que não mereçamos seu amor, e ponto. Deus resolveu ser misericordioso conosco mesmo sem merecermos, ponto. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, não porque tivéssemos feito alguma coisa boa, mas justamente por não termos feito. E nós não somos medidos diante de Deus para a salvação por aquilo que fazemos de bom. A nossa comunhão com Deus e a nossa eternidade não estão definidos pelo que fazemos de bom ou de ruim. Estão definidos pelo que Cristo já fez. Então, esta é a primeira coisa que Paulo está dizendo, que é bastante séria e bastante difícil da gente entender. É difícil a gente entender que não somos salvos por uma questão de mérito, porque há uma certa arrogância, uma certa soberba no ser humano, em que ele tenta se auto-justificar e tentar encontrar os motivos pelos quais Deus tem para gostar dele. Deus não tem motivo nenhum para gostar da gente. Deus nos ama, ainda que sejamos como somos. E foi porque somos como somos que Jesus Cristo veio. E a sua missão foi resgatar-nos. A outra parte, não menos importante, é de que a partir dessa experiência com a graça de Deus, porque Ele foi bom conosco, devemos ser bons com os outros. Então, agora sim, nós não fazemos coisas boas para comprar nada de Deus. Deus não faz barganhas com sua graça. Nós fazemos coisas boas porque Deus é bom para a gente. Então, nós fazemos o que é certo, o que é justo, o que é bom para os outros, e tentamos ser uma bênção para os outros, porque Deus é bom para a gente. Nós amamos porque Deus nos ama. Nós perdoamos porque Deus nos perdoa. É essa lógica que Paulo está desenvolvendo na carta aos Efésios. E agora nós estamos numa parte da carta muito prática, em que Paulo está dizendo como é que devemos fazer essas coisas boas de maneira prática, objetiva. Agora ele está tratando de coisas concretas. Ele está falando aqui, como dissemos na semana passada, como devemos fazer coisas boas na própria comunidade em que estamos, aos nossos irmãos, à família de Deus. Vai dizer como devemos fazer coisas boas no meio social em que estamos,
Como devemos fazer coisas boas no âmago da família, na comunidade familiar, para a nossa família, porque, afinal de contas, não adianta nada ser uma bênção para os outros e ser uma maldição para a família, ser um anjo para os outros e ser um capeta para a família. Não tem valor nenhum para Deus isso. Então, ele está dizendo que a gente precisa, sim, ter essa ética de conduta no ambiente familiar, na relação, naquele tempo, era a relação dos senhores escravos. Hoje podemos aplicar aquilo tranquilamente na relação entre funcionários e patrões, entre proprietários e os que trabalham para os proprietários. É possível fazer essa relação, já que a nossa condição hoje não seja mais a de escravidão, embora haja muita escravidão ilegal ainda por aí, mas formalmente não é mais essa a questão nossa, na nossa sociedade. E assim ele vai tratando disso, como devemos ser uma coisa boa para os outros, a partir do fato de que Deus foi bom para nós. Esse trecho que eu quero ler com vocês, e do qual eu quero tratar hoje, o nosso versículo principal é o verso 8 do capítulo 5, quando Paulo diz assim: porque outrora vocês eram trevas, agora são luz no Senhor. Então ele fala isso aqui, vocês eram trevas, ou vocês estavam nas trevas, Deus os resgatou das trevas, mudou a vida de vocês, e agora vocês são luz do Senhor. E ele diz, então, se vocês são luz no Senhor, vocês devem viver como filhos da luz. O que ele diz aqui, ele disse, em outras palavras, um pouco antes, no capítulo 4, quando ele diz lá, a partir do verso 20, que vocês devem se despir do velho ser e se vestir do novo ser. É a mesma coisa. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho ser, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo ser, criado para ser semelhante a Deus, para imitar a Deus, para obedecer a Deus. Então ele está falando a mesma coisa. A figura ali é, vocês estavam nas trevas e agora ele trouxe vocês para a luz. Ou, vocês eram o velho ser, vocês tinham uma velha maneira de ser, e agora ele está trazendo vocês para uma nova maneira de ser. Vocês agora se vistam do novo ser. Deixem as coisas que pertencem às trevas ou ao velho ser, e agora façam as coisas que pertencem à luz ou ao novo ser. Então existe essa questão ética de mudança de caráter na pregação do Evangelho. Embora na grande maioria da pregação evangélica hoje, muito se fale sobre o mágico e pouco se fale sobre o ético, porque o discurso que faz sucesso na pregação evangélica é o discurso do mágico, é o discurso do prodígio, é o discurso do miraculoso, e pouco se fala da ênfase ética, da mudança do caráter, de sair das trevas vir para a luz e de sair do velho ser e vir para o novo ser. Então hoje é muito comum, por exemplo, você ligar um programa desses evangélicos de televisão, e que já estão saindo, né? Eu vi uma notícia no jornal que o pessoal dessas igrejas grandes que mantém programa, já estão quase todos eles saindo do canal aberto, por exemplo, porque eles não têm mais dinheiro para pagar aquilo, então estão deixando. Mas quando você consegue ver um programa evangélico, algum programa evangélico, é muito comum, naquela sessão de testemunhos, por exemplo, você ouvir a pessoa dizer, olha, eu quero agradecer porque Deus me deu um emprego, que eu estou ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava. Ou, eu quero agradecer porque Deus me deu uma casa própria.
eu morava de aluguel e Deus me deu uma casa própria. Ou, eu quero agradecer porque Deus me deu um carro novo. Ou, eu quero agradecer porque eu estava doente e fiquei bom. Estava no hospital e tive alta. E outras histórias afins. Raramente você vê nessa sessão de testemunhos uma pessoa dizer assim, olha, eu quero agradecer porque eu era um mentiroso e não estou mentindo mais. Eu quero agradecer porque eu roubava meu patrão e não estou roubando mais. Ou eu quero agradecer porque eu roubava meu empregado e não roubo mais. Você não ouve mais uma pessoa dizer, olha, eu quero agradecer porque eu traía meu marido, eu traía minha esposa e acabei com isso. Eu quero agradecer porque eu era um péssimo marido e agora eu sou um marido muito bom. E quando a gente vai ao texto bíblico, e muito especialmente a essas cartas apostólicas que estão ensinando sobre como devemos viver, a gente descobre que a essência do ético, da conduta, da mudança de caráter, fala muito mais alto do que o mágico, do que o miraculoso, do que o prodigioso. E é nisso que o Evangelho se calca. A Bíblia é essencialmente um livro de ética. Os textos mais conhecidos, os 10 Mandamentos, o Sermão do Monte, as cartas apostólicas, todas têm uma essência ética, uma essência de conduta, uma essência de vida. Então é por isso que Paulo está dizendo, olha, vocês conhecem a graça de Deus? Ótimo. Deus ama vocês? Muito bem. Cristo perdoou vocês? Graças a Deus por isso. Mas essa é só a metade da história. A outra metade é que, se agora somos filhos da luz, devemos andar como filhos da luz. Há uma vida, um comportamento, uma conduta, uma postura que deve refletir essa mudança de coração, essa mudança de caráter, essa mudança de mente, essa mudança da maneira de ser. É disso que ele está falando e a isso devemos dar muita atenção. Eu separei aqui algumas coisas, há uma lista enorme que Paulo coloca aqui, é claro que a gente não vai vê-la toda pormenorizadamente, mas eu gostaria de destacar algumas coisas. Eu separei da seguinte maneira, há aqui um chamado para uma vida ética na questão emocional, na questão social, na questão mental e na questão sexual. Se a gente puder enquadrar e resumir e tentar montar um esquema de como Paulo está tratando aqui essas virtudes éticas, esse comportamento do novo ser, é nesse sentido aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção. Mas, com muita atenção para o que o texto está dizendo, na maneira como ele foi construído. Que é uma coisa que a gente, às vezes, dá pouca atenção, a gente lê por cima. A construção do texto, a maneira como Paulo escreve e organiza as ideias. Eu já disse para vocês que isso aqui era um processo muito caro. A gente está acostumado a escrever e apagar, escrever e apagar, escrever e apagar. Né? Eu lembro que eu ganhei minha primeira máquina de escrever, Olivetti, eu tinha 11 anos. Que eu pedi para o meu pai uma máquina de escrever de presente. Uma maquininha Olivetti, que está até hoje lá com ele, pequenininho. Eu estava lendo outro dia uma entrevista que o camarada estava dizendo, foi mostrar para o sobrinho dele o que era uma máquina de escrever. E pegou justamente uma Olivetti, botou lá para ele, botou o papel, começou a escrever para ele ver como funcionava isso. E aí ele foi escrevendo, disse que a criança arregalou o olho e falou assim, nossa, não precisava nem de impressora. Pois é, não precisava nem de impressora. Mas é isso. Era difícil escrever naquele tempo, porque era manuscrito, usava pergaminho, era um processo caro. Não é o que você faz de escrever, apaga com a maior facilidade. Uma pessoa, para produzir um texto num manuscrito, com um pergaminho, pensava
10.000 vezes. Era mais ou menos como era a fotografia antiga, que você tinha aquele rolo de filme de 12, 24, 36. Hoje todo mundo tira foto, apaga, faz uma festa, a orgia da foto. Mas naquele tempo, você pensava também direitinho na foto, para não perder filme, porque inclusive quanto mais fotografia tirava, ficava mais caro. E tinha também o processo de revelar, tal, não era barato. Bom, escrever também não era barato, era um processo caro. Então, quando a gente pega um texto desse, ele não caiu do céu. Ele foi escrito por gente que teve que pensar muito antes de escrever, porque ele só tinha aquela oportunidade para escrever aquilo. Então, cada palavra era muito bem escolhida. Cada palavra era muito bem pensada. Por isso, quando a gente estuda um texto bíblico, não basta só dar uma lida por cima. A maneira como o autor constrói o texto e organiza o texto também é muito importante para a gente entender o que ele quis dizer. Então, vejam comigo a maneira como Paulo monta essas virtudes. Então, ele está dizendo, vocês agora são luz, vivam como filhos da luz. Vocês agora têm um novo ser, vivam como um novo ser. Vocês foram salvos pela graça, agora façam isso valer a pena. Eu resumiria o que Paulo está dizendo aqui naquela frase do Tom Hanks, no fabuloso filme O Resgate do Soldado Ryan. Tiveram o maior trabalho para encontrar o terceiro filho de uma mulher viúva que já tinha perdido 2 filhos na guerra. Resolveram encontrar esse terceiro para devolver ele vivo para a mãe. E morre um monte de gente para resgatar esse garoto. E lá no finalzinho é dito para ele, quando ele é encontrado, olha, morreu muita gente para te encontrar. Faça isso ter valido a pena. Olha lá como você vai viver agora. Faça isso ter valido a pena. Eu acho que Paulo, bem antes do Steven Spielberg, ele já estava dizendo isso. Façam isso valer a pena. Vocês foram salvos pelo amor de Deus. Vivem na luz, têm a luz do Senhor, então façam isso valer a pena. Eu disse para vocês que a gente pode dividir isso aqui em algumas categorias. A primeira categoria seria a categoria emocional. E eu destacaria lá os versos 26 e 27 do capítulo 4, quando Paulo diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então, aqui eu botaria o seguinte, faz parte dessa nova vida nossa, cuidarmos dessas nossas emoções. Sentir ira não é o problema, todo mundo sente raiva, todo mundo fica indignado, todo mundo fica enraivecido. Tem um momento que você fica com muita raiva, tem um momento que você sente ira. Não é esse o problema. O problema é como você trabalha essa raiva e essa ira dentro de você. E aí Paulo diz, olha, antes que o sol se ponha, resolva isso. Não deixe transformar em ressentimento, em rancor. Porque aí você está dando espaço para uma série de outras coisas se desenvolverem no seu coração e dentro da sua vida. Então não tem problema nenhum você ter um momento de raiva. Não tem nenhum problema, uma explosão de ira. Somos humanos, é muito comum. Quando a gente fica indignado com alguma coisa, é comum que isso aconteça. O problema é o que a gente faz com essa raiva depois. O que a gente faz com essa ira depois? Se você ficar alimentando, ficar nutrindo ela de raiva e de ira, de um momento de explosão, ela se transforma numa amargura, num ressentimento, que aí você pode levar por anos, se não pela vida toda. E não tem saúde emocional que seja equilibrada com ressentimentos e rancores por trás. Ninguém que carrega ressentimentos e rancores pode dizer que está bem emocionalmente. Não, está mal emocionalmente. Então é necessário
que esse novo ser, e que esse que anda na luz, resolva isso. Paulo diz, antes que o sol se ponha, não deixe essas coisas criarem raízes dentro de você. Não vai dormir sem fazer as pazes com sua esposa, com seu marido, com seu filho, com sua filha. Porque depois que cria raiz, depois que vira ressentimento, depois que vira amargura, depois que vira rancor, abre a porta para uma série de outras coisas. Em nome da nossa saúde emocional, diz Paulo, trabalhe isso. Você que agora é filho da luz, tenha a ira da luz. Você que agora é filho da luz, tenha a raiva da luz, que é aquela que dá e depois é trabalhada. E depois passa. E depois, como Paulo diz, é apaziguada. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha. E ele está falando da gente, é trabalho nosso. Eu já falei para vocês, várias coisas aqui são responsabilidades nossas. Manter a comunhão da igreja, responsabilidade nossa. A gente é que cuida disso, você é que cuida da sua saúde emocional. Você é que decide o que fica no seu coração e o que não fica. Você é que decide o que é que você guarda dentro de você e o que você não guarda. Você é que decide e você que é responsável por isso. A segunda coisa, podemos dizer que está na área do social. E vem logo depois, verso 28. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não tem como fugir dessa responsabilidade social. Não tem como eu dizer, olha, o que eu estou fazendo, o que eu estou ganhando porque mereço e o resto que se dane. Não tem como dizer, esse aí está passando fome porque é preguiçoso. E não tem como ficar concentrando, acumulando e acumulando, sem pensar nos necessitados. Eu já disse aqui e volto a dizer, não há um texto bíblico sequer, que elogie concentração de renda, enriquecimento exacerbado pelo cuidado. Pelo contrário, há advertências, não acumule tesouros no céu, cuidado vocês ricos. Nenhum texto bíblico elogia enriquecimento exacerbado. Nenhum. Os ricos são sempre chamados à realidade. São sempre chamados a refletir. São sempre chamados a pensar o que o dinheiro está fazendo com suas mentes e com seus corações. E aqui, nesse texto em que Paulo diz, olha, você furtava, não furte mais, e agora está trabalhando, está ótimo. Mas não perca a visão dos que carecem. Você faça o que é útil com as mãos, para que tenha, a fim de repartir com quem tem necessidade. O novo ser e aquele que anda na luz não vê mais posses do mesmo jeito. O novo ser e aquele que anda na luz não vê mais lucros do mesmo jeito, não vê mais ganhos do mesmo jeito. A maneira dele ver é outra. Tem uma dimensão social para com os necessitados e para com aqueles que não estão onde eles estão, que não pode ser desprezada pela mente transformada, pelo ser que agora anda na luz. Então, uma coisa é furtar para crescer financeiramente. Paulo diz categoricamente, pare com isso. Faça o que é útil, o que é honesto para ter. Mas tendo, não se esqueça dos que carecem. Não se esqueça dos que têm fome. Não se esqueça dos necessitados. Essa dimensão social, ela obrigatoriamente perpassa por nossa experiência com Cristo, que afinal de contas começou o ministério dele dizendo que veio para
os pobres e para os necessitados. Essa dimensão social é uma realidade inevitável. Em terceiro lugar, vem o que eu chamaria aqui de dimensão mental dessa nova vida, dimensão mental desse novo andar. Quando Paulo diz assim, olha, tudo passa para cá, pela disposição da mente. Quando no verso 32, ele diz, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Isso aqui só acontece quando a gente trabalha a cabeça da gente. Esse amor de Deus, que é a palavra ágape, que não é a palavra filia, desse amor afetivo que você tem pelos familiares, pelos amigos, de quem você sente saudade, por exemplo. Você sente saudade por quem você tem afeto, é o amor afetivo, é o amor filia. E nem é também esse amor eros, que é aquela coisa mais apaixonada, a paixão que envolve corpo e entrega de corpo, e sexo, e envolvimento físico, a paixão desenfreada. Não é também o eros. Tudo isso aqui tem a ver com emoção. Quando o Novo Testamento fala desse amor de Deus que perdoa, é o ágape, que não tem nada a ver com emoção, tem a ver com disposição mental. Tem a ver com cabeça. Então, quando Jesus Cristo diz assim, ame seu inimigo, ore pelo seu inimigo. Não persiga seu inimigo, mas ore por ele. Não se vingue de quem perseguiu você, mas ore por ele. Não é uma questão de emoção, porque ninguém sente saudade de inimigo. Ninguém tem eros por inimigo. Mas tem amor e pode orar pelo inimigo. Porque a cabeça está trabalhada, há essa disposição mental para fazer o bem. Então, é quando você diz, eu não vou pagar na mesma moeda, eu não vou me vingar, eu não vou fazer o mesmo. E quando isso aparece na oração do Pai Nosso, é o complemento que Jesus faz. Porque lá na oração do Pai Nosso diz, que tu nos perdoes como nós perdoamos os nossos devedores, ou os que têm nos ofendido. Aí Jesus completa isso lá embaixo, depois do Pai Nosso, dizendo, porque o Pai só perdoará vocês se vocês perdoarem. Ou, o Pai quer que vocês tenham o mesmo amor que Ele tem, que não depende de paixões e sentimentos, depende da decisão mental de fazer bem, de perdoar, de ter misericórdia. É esse amor. Então, é uma coisa que a gente trabalha na cabeça. Você perdoa alguém, trabalha isso na cabeça. Você resolve não vingar porque você trabalha isso na cabeça. É na mente que começa a disposição de fazer isso, porque não pode depender de emoções. Se depender de emoções, você não perdoa. Se depender de emoções, você quer se vingar. Mas o amor ágape tem a ver com a disposição mental de fazer o bem. A última área que Paulo vai mexer é o que eu estou chamando aqui da área sexual. E está lá nos versos 3 em diante, é para isso aqui que eu quero a sua atenção. Entre vocês não deve haver qualquer menção ou qualquer iniciativa de imoralidade sexual. E aí veja, ele depois vai dizer, como não deve ter nenhuma impureza e cobiça. E aqui não tem outra maneira da gente compreender esse texto, a não ser compreendendo o sentido da língua original. Infelizmente, a nossa Bíblia ela é traduzida, e ela é traduzida de hebraico e grego. E só o português não basta. Se alguém quiser estudar mesmo a Bíblia e compreender mesmo o que a Bíblia está dizendo, em algum momento, para compreender melhor aquela palavra, tem que ir no original. Tem que ir no hebraico, tem que ir no grego. E se não sabe hebraico e se não sabe grego, tem que ir atrás de um comentário, se quiser fazer um estudo realmente profundo. E aqui a palavra que o apóstolo Paulo usa, e que foi traduzida nesse texto por imoralidade sexual, é traduzida num outro por despudor sexual e por aí vai, a palavra é a palavra porneia. A palavra porneia, no grego, é de onde vêm as palavras que temos em português, pornográfico e pornografia.
O que Paulo está dizendo com a palavra porneia, o que ele está chamando de imoralidade sexual, tem a ver com a relação que ele faz com o que vem logo depois. Essa relação não está aí à toa. Ele disse, olha, nenhuma espécie de impureza e cobiça. A cobiça é o que leva você a querer ser proprietário do outro, ou proprietário de alguma coisa. A pornografia, a imoralidade sexual, a porneia, tem a ver com você usar o outro só como um objeto sexual. Você ter cobiça pelo outro como se ele fosse uma coisa sua, para te dar prazer, e depois simplesmente lançar fora, como se lançar fora o bagaço de uma fruta. É disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, haja entre vocês essa cobiça que usa o outro só para o prazer próprio. Porque sexo não é uma coisa que a gente usa o outro só para prazer próprio. Sexo é a troca de prazeres. Sexo é receber e dar. Sexo é diálogo. Então Paulo está dizendo, quando você transforma o sexo só numa questão de diversão para o corpo, de atender seus instintos apenas. Como eu estava uma vez lendo um livro que o camarada dizia, olha, o pessoal fala que pornografia é sexo demais. Não. Pornografia é sexo de menos, porque reduz a sexualidade só ao coito, por exemplo. Como se sexualidade fosse só aquilo. E é disso que Paulo está dizendo. O que é traduzido por imoralidade sexual aqui, está ligado à questão da cobiça. É profundamente imoral você usar o corpo de uma pessoa como se fosse um objeto seu, para o seu próprio prazer. Sem entender que a sexualidade está ligada à realização de ambos. Por isso, não pode ser visto como cobiça, como impureza, como algo que você faz porque é dono. É uma troca. E daí sim, vem de um sentimento mais profundo, de uma identificação mais profunda, de um respeito mais profundo, de uma dignidade mais profunda. A segunda coisa que Paulo diz aqui, que também tem a ver com essa questão da área sexual, está no verso seguinte, quando ele diz no verso 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. A palavra traduzida aqui por obscenidade, eu sou obrigado de novo a recorrer ao grego para a gente compreender direitinho, é a palavra ascrotos. Que significa o seguinte, o que ele chama aqui de obscenidade, ou de linguagem obscena, ou de palavreado obsceno. Ascrotos tem a ver com ambiguidade. É aquela coisa dita com malícia. É o dito ambíguo, é o obsceno, tem a ver com esse dito ambíguo. Por isso que ele está dizendo em seguida, olha, cuidado com essas conversas tolas, com esses gracejos imorais. A gente não só precisa ter cuidado com o que a gente faz, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente diz. O que um homem diz para uma mulher, por exemplo, que ele pode achar que está sendo uma pura cantada, pode ser uma profunda ofensa a ela como pessoa, como gente. Brincadeiras que a gente faz, zombarias que a gente faz, gracejos que fazemos. Outro dia estava muito debatido nas redes sociais sobre um humorista que fazia humor com racismo, fazia humor com pessoas com deficiência física, e ficava isso, tem liberdade para fazer esse humor, ou se não tem. Paulo responde. Paulo responde. Aquilo que ofende, aquilo que fere,
que você, se não é negro, não se sente ofendido e acha que aquela brincadeira não tem nada a ver. Se ofende, se fere, é profundamente imoral. É verdadeiramente pornográfico. Então, Paulo está nos chamando a essa responsabilidade também com o que dizemos, com as brincadeiras que fazemos, com as piadas que contamos, com os gracejos que fazemos, e muito especialmente, por trás das nossas palavras, quando há essa ambiguidade, essa malícia de querer ofender sem ofender. E magoamos quando menosprezamos alguma coisa no outro, e muito especialmente como continuamos tratando o outro como objeto nosso, para o qual a gente pode fazer o gracejo sexual que quiser, a piada sexual que quiser. E nesse sentido, Paulo diz, cuidado com isso, porque isso também não é de quem anda na luz. Isso também não é de quem veste o novo ser. E agora eu quero terminar. Bom, você vai dizer, isso aí é complicado, é bem difícil isso tudo. Claro que é bem difícil. Tudo o que Jesus nos propõe na caminhada do discipulado, de sermos discípulo dele, é tudo difícil. Tudo sempre muito difícil. É por isso que a palavra de Deus sempre nos estimula dizendo, você não está sozinho nisso. Ele enviou o Espírito dele que habita em você para fazer você lembrar-se e viver essas coisas. Você tem a palavra que você estuda justamente para conhecer cada vez melhor essas coisas. Deus nos deu a sua palavra. É muito sério isso. Quando naquela parábola do rico e do Lázaro, o rico está no inferno. Não é o Lázaro o mendigo que vai para o inferno, é o rico que está no inferno. E ele diz, deixa eu voltar, para eu contar para os outros que têm isso aqui, para cuidarem. Ele diz, não, eles têm Moisés e os profetas. Eles têm lá o que está escrito. Que leiam. Se eles não creem no que está escrito para eles, muito menos vão acreditar em alguém que ressuscite e diga que esteja voltando do inferno. Então nós temos a palavra para estudarmos, para conhecermos cada vez melhor o que ele está ensinando. Voltamos à questão, é responsabilidade nossa. Mas tem uma coisa que Paulo termina aqui que nos deixa muito confortados. Ele diz, olha, que a gente somos filhos da luz e devemos viver na luz. Pois lá no verso 14, fechando esse trecho, antes de entrar no trecho seguinte, no verso 14 do capítulo 5, ele diz assim, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá, iluminará. Resplandecer é trazer luz, resplandecerá sobre ti. Você vai procurar de onde Paulo está dizendo isso, você não acha. Não tem, não é nenhum profeta, não é nenhuma palavra da lei mosaica, não é nenhum texto das escrituras deles, que era o Antigo Testamento, não tem lugar nenhum. O que os estudiosos mais modernos hoje desconfiam e defendem é que se tratava da letra de um cântico que eles cantavam. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, lembrem-se daquilo que vocês estão cantando. E aí a letra diria isso, desperta, ó tu que dormes. Seria um cântico. Desperta, ó tu que dormes, né? Seria isso. Agora, o importante é o seguinte, para fazer a gente acordar desse sono, de andar na escuridão, desse sono, e termos os olhos abertos, termos os sentidos aguçados, termos sensibilidade para essas coisas, levantarmos dentre os mortos, porque Paulo disse, vocês estavam entre os mortos e agora estão vivos, ele diz, Cristo resplandecerá sobre vocês. E é aqui, na letra desse cântico citado por Paulo, que eu encontro a grande resposta para a nossa questão. Isso aqui é muito difícil, sim, é muito difícil. Para nós, humanos, falhos, pecadores, isso aqui é muito difícil, sim. São desafios muito difíceis. Por isso é que a gente precisa cada vez mais da luz de Cristo em nós. E ter a luz de Cristo em nós significa conhecer cada vez melhor a luz de Cristo.
conhecer cada vez melhor quem foi Cristo e conhecer cada vez melhor os ensinos de Cristo. E Cristo resplandecerá em ti. Quanto mais Cristo resplandece em mim, no sentido de que eu mais conheço a Cristo, mais eu consigo viver os ensinos de Cristo, mais eu tenho minha atenção voltada para Ele, mais eu consigo entender o que Ele está ensinando, vai me iluminando, a palavra vai me iluminando, e eu vou andando na luz, e aí sim, faço com que valha a pena Jesus Cristo ter morrido por nós. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. O grupo de louvor vai vir aqui à frente, nós vamos cantar encerrando. Logo depois que encerrarmos aqui, eu quero lembrar, nós vamos descer e vamos lá para baixo, no local do bazar. Vai ser a inauguração da homenagem lá à nossa diaconisa Maria Tereza, e depois seguimos para as nossas classes. Podemos ficar em pé, né? Para terminarmos cantando. eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa e a presença do Santo Espírito de Deus sejam conosco hoje e todos os dias, até que estejamos com o Senhor para sempre. Amém. Quem quiser levar almoço para casa, a cantina hoje tem almoço, tá bem? É só ir lá e comprar seu almoço. Ou se quiser almoçar aqui também, acho.